Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Elcimara e hoje eu trouxe aqui algumas questões para a gente resolver em relação ao conteúdo que nós já estudamos na aula anterior. Vou deixar aqui embaixo o link da nossa aula anterior, onde nós estudamos a temperatura, tá bom? Então hoje eu trouxe as questões para mostrar para vocês como que esse conteúdo ele é cobrado nas provas, tá bom? Então, se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Não esqueça também de deixar o seu like, seu comentário, isso é importante aqui para o canal. Então, vamos lá resolver essas questões de hoje relacionado à temperatura. Então, nós temos aqui a nossa primeira questão. Uma questão para o auxiliar de enfermagem, uma questão de 2023. Então, o enunciado diz assim, pontinho, né, que é para a gente preencher essa lacuna, é a temperatura corporal elevada, relacionada à incapacidade do organismo de promover perda de calor ou de diminuir sua produção. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Então, ele colocou aqui uma definição, tá, das terminologias da temperatura. Tá? Então, a gente tem aqui a febre, a hipertermia maligna e também a pirexia, tá bom? Então, é um conceito onde a temperatura corporal ela está elevada, só que essa elevação ela está relacionada à incapacidade do organismo de promover a perda de calor ou de diminuir a sua produção, tá? Então, isso é importante para a gente entender aqui para escolher a nossa alternativa. Vamos falar então aqui da febre. A febre ou pirexia, também que pode ser chamado dessa forma, tá? Então, a gente tem aqui na alternativa A e na alternativa D, né, febre ou pirexia. O que significa, né, esses dois termos? Aqui, nesse caso, a febre ou a pirexia é o aumento da temperatura do corpo acima do limite normal, tá? Só que esse aumento da temperatura é uma resposta fisiológica, né, do nosso organismo, em decorrência de uma doença ou de uma perturbação orgânica, tá? Que nós chamamos de resposta inflamatória. Então, é uma resposta do organismo em relação a essa perturbação orgânica, que pode ser causada, né, por um agente infeccioso, como infecções virais, como infecções bacterianas, tá bom? Então, olhando para a definição, não é febre e nem é pirexia, tá? Então, já pode eliminar aqui febre e pirexia. Vamos falar da hipertermia. A hipertermia, por sua vez, é a produção de calor corporal de forma excessiva. Aqui, nesse caso da hipertermia, essa produção de calor corporal excessiva se deve à falha nos mecanismos que controlam a temperatura. Então, sabendo dessa definição, a gente já pode correlacionar aqui a hipertermia, a nossa resposta correta, porque a definição do enunciado é exatamente isso, é uma elevação da temperatura, né, corporal em decorrência aqui da incapacidade do organismo. Tá? Então, quando a gente tem essa situação, que o organismo ele não consegue, a falha nesses mecanismos que vão controlar a temperatura, nós temos a hipertermia. Mas o que é a hipertermia maligna? A hipertermia maligna é uma elevação da temperatura, como a gente já viu o significado aqui da hipertermia, né? Porque ocorre essa falha no mecanismo ali do próprio corpo de controlar a temperatura. Então, nesse caso, essa hipertermia, essa elevação, né, da temperatura corporal, ela é potencialmente fatal. Tá? É por isso que ela é maligna. Normalmente, ela resulta de uma resposta hipermetabólica ao uso concomitante de alguns relaxantes musculares, despolarizantes e o uso também de anestésicos gerais, tátil e inalante. Tá? Então, essa resposta hipermetabólica, por isso que o organismo ele não consegue, por isso que o organismo falha em compensar esses mecanismos que controlam a temperatura
mas ela é maligna por quê? Porque ela é potencialmente fatal. Nessa próxima questão, é uma questão para o técnico de enfermagem, também de 2023. Assinale a alternativa que apresenta valor de temperatura axilar correspondente à hiperpirexia. Aqui a gente está olhando, né, a hiperpirexia, que é uma febre mais elevada. A gente viu que febre e pirexia são a mesma coisa, né? Mas ele coloca aqui os valores da temperatura axilar. Então, vamos lembrar aqui que a normotermia é uma temperatura normal que varia ali entre 36,5 graus Celsius a 37,5, tá bom? A febre varia entre 37,8 a 38,9. Agora, a hiperpirexia, ela é uma temperatura acima de 40 graus, ou seja, hiper, muito, né? Se a febre ela varia entre 37,8 a 38,9, a hiperpirexia ela já é uma febre acima de 40 graus, porque por isso, então, a nossa resposta para essa questão vai ser alternativa E, 40,5 graus Celsius, porque a hiperpirexia é acima de 40 graus. Então, nós finalizamos hoje a nossa aula, espero que vocês tenham gostado dessas questões de hoje. Quem ainda não assistiu a nossa aula sobre temperatura, o link está aqui na descrição, tá? Assiste lá para você depois vir resolver essas questões de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. Isso ajuda muito aqui o canal a crescer, tá? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o pulso.